O livro de 2 Pedro é um livro apologético. No capítulo 2, ele trata dos falsos mestres e traz 3 grandes exemplos da ira de Deus. Será que os falsos mestres conseguirão escapar da ira futura? Meu nome é Alan Nunes Silva e este é o canal Deixa que eu te falo. Antes de tudo, eu quero te pedir que você se inscreva neste canal para nos ajudar e também receber toda semana novas mensagens. E agora eu quero antecipar que no capítulo 2, versículo 4, versículo 5, 2 Pedro, ele trata acerca de uma expressão muito forte. A expressão é o seguinte, que Deus não perdoou. A expressão não perdoou, em outras versões, na verdade é traduzido também como não deixou escapar, ou simplesmente não poupou. Quem foi que Deus não deixou escapar? Quais esses 3 grandes exemplos que Pedro trata no capítulo 2? Nós vamos falar sobre todos os 3 aqui e iremos fazer a conclusão acerca dos falsos mestres. O primeiro grande exemplo que Pedro trata está no próprio capítulo, no versículo 4, quando ele diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram. É este o grande primeiro exemplo que ele trata acerca da ira de Deus. Deus não perdoou os anjos que pecaram. E Pedro usa a seguinte expressão, que Deus lançou estes mesmos no inferno, que ele prendeu com cadeias de escuridão e que ele reservou para o dia do juízo. Então, Deus, ele demonstra, através disso, a sua ira contra o mundo angelical que se rebela contra o próprio Deus. Bom, o segundo grande exemplo está relacionado à ira de Deus contra o mundo antigo, do tempo de Noé, e faz alusão ao dilúvio, quando Deus ele destrói a terra com água. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, então ele se ira grandemente e envia 40 dias e 40 noites sobre o mundo. Ele manda muita água que vai simplesmente exterminar todo o ser vivente da face da terra, e só poupou apenas 8 almas, Noé, seus filhos e as suas mulheres. Iremos agora finalmente falar sobre o terceiro grande exemplo. Antes, porém, eu quero pedir para que você se inscreva nesse canal. Estamos a cada dia evoluindo, crescendo, se aperfeiçoando, fazendo de tudo para melhorar os nossos conteúdos, e toda semana estaremos aqui trazendo novidades para você. Então não deixe de se inscrever e compartilhar estes vídeos, porque a sua vida será grandemente abençoada. Então, terceiro grande e último exemplo acerca da grande ira de Deus manifestada segundo Pedro, capítulo de número 2. A Bíblia diz que ele condenou, ou subverteu, ou destruiu as cidades de Sodoma e de Gomorra. E a expressão bíblica é que Deus reduziu a cinzas esta cidade, e que ele deixou essas cidades que foram postas a fogo como exemplo para aqueles que quiserem viver de forma ímpia, para que as pessoas tivessem temor. Seria essa a ideia de Deus. Então, na verdade, recapitulando, já dei esse terceiro exemplo aqui e vou recapitular quais foram os exemplos. Primeiro, os anjos que pecaram contra Deus, Deus não perdoou.
O segundo exemplo, o mundo do tempo de Noé. E o terceiro exemplo, Sodoma e Gomorra. Então Deus ele demonstra a sua ira através desses três grandes exemplos. Então Deus se mostra implacável. Todavia, sabemos que Deus sabe guardar aqueles que temem, como guardou a Noé e a sua família e como guardou a Ló também. Mas para que servem esses três exemplos? Na verdade, esses três exemplos servem como argumento para evidenciar que Deus sabe recompensar os bons ou guardá-los da ira, mas que Deus também sabe castigar os maus e reservá-los para o dia do juízo. Então, o apóstolo Pedro usa esses três exemplos como argumento. A dialética do apóstolo Pedro, na verdade, tem a intenção de mostrar que os falsos mestres da sua época não ficariam escusos, eles seriam de igual modo condenados. Então a conclusão que nós chegamos aqui é que Deus ele não só castigará ao ímpio, aos injustos, baseado nesses três grandes exemplos de justiça de Deus, e essa justiça conforme a sua natureza e conforme a sua pureza, a sua santidade, mas ele também castigará aqueles que ensinam as coisas errôneas, que fazem com que as pessoas se desviem e vá em busca do engano, do erro. E tais heresiarcas, ou hereges, ou falsos mestres, assim como os falsos profetas, eles serão castigados. E a sua ruína, a sua perdição, ela não tarda, ela jaz à porta. Que Deus abençoe a sua vida, que a gente possa se livrar dos maus ensinamentos, que a gente não possa ser tentado a seguir um orgulho intelectual e ensinar coisas sabendo que aqueles que ensinam, com certeza, eles assumem grande responsabilidade. Então existe aqueles que ensinam o certo, que é a palavra de Deus, a mensagem ortodoxa, e aqueles que ensinam as heresias e que de certo a sua condenação também virá, porque Deus é justo juiz e recompensará aqueles que ensinam o caminho da verdade e também castigará aqueles que são heréticos e que, na verdade, utilizam de argumentos para desviar as pessoas do caminho da verdade. Deus abençoe a sua vida.